Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Dizer que é sempre um privilégio, e isso é de coração, não é jargão, estar aqui com os irmãos, cooperar. Agradeço ao pastor da igreja pela amizade, pela confiança, e estar sempre entre vocês é uma bênção do céu. Bom rever aqui tantos pastores, as diretorias, tanto da convenção como do ministério, nesse culto tão solene. Deixo aqui para a irmã Vaninha a paz da parte da minha esposa, irmã Marlene. Eu cheguei hoje em São Paulo, pela manhã nós estávamos lá em Salvador, na Bahia, com o pastor Valdomiro, e ela estava comigo esses dias, e aí deixei ela em São Paulo e vim para cá cooperar com os irmãos, mas ela pediu que deixasse aqui a paz e um abraço. Amém. Quero agradecer os irmãos que têm organizado. Cadê eu não vi ele aqui, Eleazar, cadê ele? Mas está aqui, pastor. Está ali, tem sido um canal de bênção aí nos sentados, em espírito. em espírito, sentados para ouvir. Meus irmãos, vamos à palavra de Deus, no livro do Gênesis, capítulo de número 13, livro do Gênesis, capítulo de número 13, o versículo 8 diz assim: disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Porque irmãos somos. Porque irmãos somos. Bendito e eterno Deus. Amém. Glória. Grato a Ti pelo privilégio de estar aqui, por esta igreja reunida, por tudo que o Senhor já operou nesta noite. Pai, nesse instante que nós vamos ministrar a Sua palavra, vem Espírito, ministra sobre nós nesta noite, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amados, podem tomar assento. Meus irmãos, culto de Santa Ceia é culto de conscientização, é um culto especial da igreja, não é um culto comum. Neste culto há uma recomendação bíblica. Qual é a recomendação? Examine-se, pois. Essa é uma recomendação. Esse culto também é um culto de decisão. Eu posso sair mais crente, menos crente, depende da minha condição para participar do culto e daquilo que nele é celebrado. Pois Paulo disse que alguns, por não discernir, a palavra discernir é fazer diferença, têm feito de forma indigna, ou seja, não apto para tal. E Paulo disse: isso tem uma consequência. E já havia lá na igreja de Corinto grupos distintos. Paulo disse: olha, tem alguns aí que estão fracos, tem outros que estão já dormindo, mas a Bíblia diz que nós devemos fazer um autoexame. Então, eu nessa noite quero, com a permissão de Deus, levá-los a uma reflexão do nosso dia a dia. A pergunta é: quanto vale um relacionamento? Que preço tem a sua paz? O versículo que li está inserido num contexto que os irmãos com certeza já ouviram muitas mensagens acerca disso aqui. Mas os personagens principais são Abrão, até então não havia sido mudado o nome para Abraão, e Ló. Quem é Abrão? Abrão é o homem que
Deus, na sua presciência, resolveu escolher, dentro da sua vontade soberana, porque Deus se manifesta sempre a nós em 3 aspectos da sua vontade: vontade soberana, vontade permissiva e vontade condicional. Sempre que há a chamada para o serviço, é no centro da vontade soberana. Deus escolhe para a salvação e chama para o trabalho. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus chamou para si os que ele quis, porque isso é critério dele, irmão. A vontade soberana, ele estabelece e ponto final. Por isso que todos aqueles que são envolvidos com algo para Deus, ele tem 2 opções: ou ele vai, ou vai, ou faz, ou faz, porque isso é um critério dentro da vontade soberana. Jeremias, quando Deus o chama, ele diz assim: Senhor, eu sou uma criança. Ele já tinha de 16 para 17, foi forjado para ser sacerdote, mas Deus tinha escrito que ele ia ser profeta, e ele não queria ser profeta. Mas quando Deus dá a chamada profética, ele diz: eu sou uma criança. Deus disse: eu vou rebobinar sua memória. Você está achando que você é criança agora? Do ventre eu te escolhi, as nações eu te dei. Sabe o que Deus estava dizendo, Jeremias? Antes de você nascer, eu já predestinei o teu futuro. Deus não predestina para salvação, mas predestina para serviço. Pastor, Moisés, o dia que Deus chamou ele disse: não dá para mim, isso aí é pesado demais. Moisés conhecia o Egito por dentro, então ele disse: Senhor, eu sou um homem pesado de língua, a minha dicção não é suficiente para falar a Faraó, então eu não consigo cumprir essa tarefa, substitui, manda outro. Aí Deus disse: Moisés, deixa eu lhe fazer uma pergunta: quem fez a boca do homem? A língua do homem? Mas Deus foi além disso. Deus disse: nem vou consertar a boca dele e nem vou consertar a língua dele, eu vou arrumar uma boca para ele. Deus disse: tem lá Arão, teu irmão, ele fala bem. Deus sabe, ele fala bem, mas não foi chamado, pode continuar falando bem, mas é Moisés que eu quero. Aí Deus disse assim: eu vou falar com o Gaguinho fala com o Certinho, e o Certinho fala com o Faraó. Isso é critério divino, irmão. Isso é vontade soberana. Sabe o que Deus estava dizendo a Moisés? Eu guardei você por 3 meses, permiti que tu entrasse no Nilo, paguei tua mãe para você mamar nele pela filha de Faraó, para agora você dizer que não vai. Você vai. Que é isso, dentro do critério da soberania, ele chama, ele estabelece quem ele quer. Ô pastor Edir, mas isso aí então é para os pastores aqui, para os obreiros, porque eu sou membro de banco é prego, parafuso, você é membro do corpo, irmão. O corpo é vivo, o corpo é dinâmico, o corpo se movimenta, o corpo trabalha, o corpo tem função diária. Lembra de Jonas? Vontade soberana. Não seria melhor Deus mandar outro profeta? Não, Deus arranja um problema para o navio que não tinha nada a ver com aquilo, perdeu a carga. Deus arruma um problema para o peixe que ficou 3 dias com a comida parada no estômago sem fazer digestão, porque Deus disse: segura ele aí, porque ele é ruim de oração, ele não orou para comprar passagem, não orou para descer para o porão, só libera quando ele orar, segura ele aí. E ele só orou porque pensou que estava no inferno. Ele disse: do inferno eu clamei. Ele disse: não, não é inferno não, isso aqui é o caminho para Nínive. Aí o peixe vomitou ele 15
15 quilômetros longe de Nínive. Sai ele vomitado para ir pregar. Deus usa um vomitado e não usa um limpinho. O que é isso? Vontade de sober. Nesse critério ele viu Abraão. Nesse critério ele viu Abrão. Estabeleceu com este homem uma aliança perpétua. Perpétua. Que transcendia a sua geração. Deus disse a ele: Abraão, em ti eu farei bendita todas as famílias da terra. A pergunta é: todas incluem a sua? Todas incluem a sua? Isso é fruto daquela aliança. Paulo diz aos Gálatas, lá no capítulo 3, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição para que a bênção de Abraão, que bênção é essa? A bênção da aliança. O homem está caído, o Éden está fechado, Deus estabelece o plano da redenção, o preço a ser pago para trazer de volta. Só que há um detalhe para Deus estabelecer. Qual foi? Lá em Gênesis 1, 28, desde o 26, mas no 28 está mais claro. Deus disse ao homem que a terra era dele, disse: domine, subjugue, comande sobre a terra. E agora? Agora o homem peca e Deus precisa vir à terra. Mas o Salmo 115, verso 16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos dos homens. A terra não é morada de Deus, a terra não é morada de demônios. Tanto Deus como o diabo só se manifesta aqui via ser humano. Por isso que Paulo diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Ele só opera se ele tiver lugar. Se os crentes todos resolver fazer uma greve 30 dias, ele vem e diz: não, 30 dias eu não vou deixar você, não tem brecha. O outro 30, meu irmão, pensa no negócio que vira. Porque ele só opera se der lugar. Deus não é diferente. Paulo disse: não sabeis vós que sois o quê? O templo, a morada. Porque tudo que Deus faz via homem. E agora, para ele vir à terra, ele estabelece a promessa. Qual foi a promessa? Da mulher. Por que da mulher? O único meio pelo qual alguém pode acessar o mundo. Deus não viola a palavra, por isso que ele se faz homem para vir entre nós. Pois bem, ele promete e cumpre. Jesus em João 10 disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que entra pela porta. Agora, aquele que não é pastor, ele veio por outro caminho, mas Jesus veio pela porta. Ele nasceu, ele tinha legalidade para estar aqui. Mas existia um outro detalhe. O que foi? Para ele vir, Deus precisava estar em aliança aqui. Aí ele estabelece aliança com Abraão, e naquela troca ele disse assim: Abraão, tudo que é meu é teu, mas tudo que é teu é meu. Por isso que quando Abraão vai levar Isaque, Isaque pergunta: pai, aonde está o cordeiro? Qual foi a resposta de Abraão? Deus proverá para quem? Ele não disse Deus proverá para nós. Isaque está querendo o cordeiro para sacrificar, e Abraão responde: Deus proverá para si. Sabe o que Abraão está dizendo? Assim como eu estou trazendo o meu filho, ele pode trazer o dele. Por isso Jesus disse em João 8,56, Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Esse Abraão, Deus disse a ele: Abraão, eu sou El Shaddai. A palavra El quer dizer eu sou o grande, mas eu sou também o seio que te amamenta. E foi dele que Deus disse, Abraão é meu amigo. Irmão, não é de baixo para cima,
Foi de cima para baixo. Uma coisa é Abraão dizer, eu sou amigo de Deus. E outra coisa é Deus dizer, eu sou amigo, eu tenho um amigo lá. O meu amigo é Abraão. Ele era chamado bendito do Senhor. Pois bem, esse era o homem que por bondade trouxe consigo um sobrinho órfão. Seu pai, não vou deixar esse menino para trás. Trouxe com ele. Ele vem para a sombra de Abraão. E na sombra de Abraão, ele prospera. Escute o que Deus vai dizer a você nessa noite. Há pessoas que nunca deveria ter entrado na tua vida. Mas há pessoas que nunca deveria ter saído da sua vida. E nós só valorizamos isso quando às vezes perdemos. Deus nunca falou com Ló, nunca fez nenhuma promessa a Ló, mas não tem problema. Quem anda com abençoado, abençoado será. Quem está no lugar da bênção, está chovendo, ele vai molhar. Simples assim. A Bíblia diz que Abraão prospera. Promessa de Deus. Ló está junto, automaticamente prospera também. É abençoado. De maneira que o espaço começou a ficar pequeno. E agora começou a haver contenda entre os apacentadores do gado de Ló e os apacentadores do gado de Abraão. Olha, irmãos, é uma questão lógica, uma questão de raciocínio. Quem é o portador da bênção? A quem Deus fez promessa? A Abraão. Agora, o perfil de Abraão, irmão, era um perfil de paz. Abraão estava no que disse Paulo aos Romanos: se possível for, quando estiverdes em vós, tendes paz com todos. Nem sempre isso é possível, porque tem pessoas que não querem paz. Da tua parte, tu está sempre disposto à paz, mas tem pessoas que não querem paz. Abraão perdia qualquer coisa para não perder a paz. Ele chega ao cúmulo de dizer que Sara é irmã para não ter contenda na terra. E Deus o abençoa. Abraão toma ciência do que está ocorrendo no campo entre os pastores. Abraão então chama Ló e disse: Ló, tem um problema e nós vamos resolver. O que foi? Está tendo contenda e nós somos irmãos. Irmão não briga. Briga não, briga não. Por quê? Porque o irmão está disposto a perder, a andar a segunda milha, mas não briga. Jesus disse: se te obrigar a andar uma milha, vai com ele? Quando termina a primeira, ele disse: bora voltar. Ele disse: não, vou mais uma, porque você vai. Na primeira eu vim porque você me obrigou, e a outra, agora a outra eu vou porque eu sou crente. Vamos andar a segunda. É mais ou menos assim, meu irmão, se depender de mim, nós não vamos brigar. Abraão disse a Ló: olha, Ló, não dá para ficar junto contendendo. Eu quero paz, eu quero paz. Faça o seguinte, escolha para onde você quer ir. Porque Abraão entendia, irmão, que o importante não é onde eu estou, mas é com quem eu estou.
Não é onde você está, é com quem você está. Essa foi a resposta de Pedro para Jesus. Lá no capítulo 6 do Evangelho de João, a multidão era grande. Um grupo queria ver milagre, o outro estava interessado nos pães e peixes que multiplicava. Aí Jesus apertou o sermão e disse: hoje não vai ter pão, nem tem peixe, nem tem vinho, o que foi? Não, hoje é o seguinte, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Eles gritaram: duro é esse discurso, não vai ter nenhuma propaganda diferente aqui hoje, não vai ter nenhum efeito, nenhum show, não, hoje a mensagem aqui é nua e crua, é isso mesmo. Aí um saiu daqui, outro saiu dali, o pessoal disse: rapaz, avisar Jesus que vai ficar sozinho. Aí chegaram para Jesus e disse: olha, o povo está indo embora. A Bíblia diz: e muito dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Aí chegaram para Jesus e disse: olha, o povo está indo embora, como é que faz, Jesus? Jesus disse: escuta, vocês não querem ir também? Olha a resposta de Pedro, irmão. Senhor, para quem? Ele não disse para onde. Deixa eu te dizer uma coisa, para onde ir, cada esquina você tem. E tem esquina que tem 2, tem 3, tem 4. Para onde ir está cheio. Agora, para quem? Para quem não tem, porque ele diz: eu sou. O que sou é? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo. Ele é o único. Andarassorebadacá. Abraão tinha essa consciência, irmão, que não se deixa ambiente da bênção, que não se deixa um histórico, que não se deixa um fundamento, que não sai do lugar da promessa por causa de picuinha, de coisa secundária. Desculpa a expressão, mas tem igreja rodoviária, aeroporto, está sempre cheio, mas cada um para um destino, irmão. Você vai 10 horas, tem um público, você vai 11, é outro, cada um com destino, porque passa ali feito beija-flor, suga um pouquinho e vai embora, porque não tem nada fixo, não tem estrutura, não tem convicção. Falou uma palavra que não gostou, estou indo embora. Não, porque eu não gostei do louvor, porque eu não gostei do músico, porque eu não gostei da mensagem. Meu irmão, aqui ninguém pagou ingresso para gostar de nada, não. Nós chegamos aqui foi para adorar aquele que é, aquele que tem, aquele que faz. Ambarassorebacá. Isso é muito sério, meus irmãos. Quantas vezes a amnésia toma conta, a memória fica curta, esquece a bênção que recebeu, acha que é mérito seu. Não, meu irmão. Ninguém é ninguém sozinho, você foi ajudado. Você foi ajudado. Você lembra o dia que você se entregou para Jesus? Você lembra alguém que visitou? Você lembra quantas doutrinas você recebeu? Você lembra quantas orientações? Nós acabamos de ver um ato aqui agora sobre casamento. Guarde a palavra dita aqui nessa noite. Isso aqui é instrução. Amanhã teu casamento segue firme, segue na bênção. Você deve lembrar dessa noite. Naquela noite eu renovei um voto diante de Deus, diante da igreja. O que é isso? Ló não. Ló está feito Esaú. Jacó chega com o prato e ele vem cansado. Dá-me um bocado. Jacó disse: não dou nada, meu negócio é vender. Tu quiser comprar, tem nada para dar. Isso aqui custou. Busquei lenha, botei no fogo, fiz essa lentilha. Se quiser comprar, olha a expressão dele: que me vale? Que me vale agora? Que me vale nesse momento ser primogênito? Eu estou com fome. O escritor aos Hebreus disse: ninguém seja fornicário e profano, como Esaú. O que ele fez? Trocou algo permanente
por algo temporário. Algo secundário pelo precioso, irmão. Qual deveria ser a atitude de Ló? Quando abordado por Abraão, número 1, reconhecimento. Reconhecimento. Espera aí. O que o senhor está me falando, tio? Meus pastores estão brigando? Vou mandar eles embora agora. Venda esse gado, o que sobrar eu mato, a gente faz churrasco, porque para mim não é importante o funcionário que tem, o gado que tem, o que eu não posso é sair da sua presença, o que eu não posso é sair da sua tenda, o que eu não vou romper é relacionamento contigo por causa de coisas materiais. E aí? Qual o preço da tua paz? Qual o preço da tua comunhão? Pastor, porque comigo é assim, meu avô foi assim, minha bisavó foi assim. Não esquece isso, irmão. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, porque se alguém está, isso é presencial, é permanente, se alguém está em Cristo, nova criatura? E as coisas velhas? Ah, não anda num saco não, arrastando isso? E as coisas velhas? Passar. Ficou para trás. Sabe o que o Senhor ministra nessa noite ao meu coração? Quem é que Deus pôs sobre a sua vida que não pode sair, e você está perdendo a bênção por coisa pequena? A Bíblia diz ainda que o espírito do governador de Salomão se levante contra ti, não deixe o teu lugar. Fique no lugar que Deus te pôs, fique no lugar que Deus plantou, fique no lugar que você foi edificado, no lugar que você foi firmado. Paulo disse a Timóteo: permanece naquilo que fostes inteirado, naquilo que te deu raiz, naquilo que te deu estrutura, no lugar da bênção, no lugar que você tem a bênção do Senhor sobre ti. Que Ló faz? Trabalha com a lei da vantagem. Abraão dá ele direito de escolha. Isso é impressionante, irmão. Isso é qualidade de quem sabe o preço da paz, de quem sabe o preço da comunhão. Faça o seguinte, meu irmão, escolha. Eu só não fico brigando, mas eu abro mão de qualquer coisa. Se você quiser ir para a esquerda, vai. Se você quiser ir para a direita, vai. A escolha é sua. O que não dá é para contender. O que eu não quero é contenda. A Bíblia diz: erguendo Ló os olhos, se esqueceu que Abraão foi pai para ele, irmão. Gente, não tem um negócio pior do que a ingratidão, não. Não tem negócio pior do que a ingratidão. Abençoado de manhã, meio-dia já é ingrato. Esquece. Erguendo os olhos, ele trabalha com a lei da vantagem. Cuidado que está no sangue do brasileiro, irmão. Diz alguém que foi os portugueses que trouxeram, a gente só multiplicou. Se for para levar vantagem, e ainda critica Jacó. Jacó era menininho, infantil, perde alguns hoje. Trabalha com a lei da vantagem. Faça isso não. Quem está disposto a perder para manter paz, para manter comunhão, para manter relacionamento?
Abraão é um exemplo. Ló levanta os olhos, a Bíblia diz que ele enxerga a melhor terra. E quando ele se retira de Abraão, a Bíblia diz, mas eram os varões daquela terra grandes pecadores. A Bíblia dá detalhe, diante de Deus. Quer dizer que por usura, por avareza, ele se muda da tenda de quem é amigo de Deus para armar a tenda dele no lugar dos inimigos de Deus. O nome disso é capricho, é pirraça. Não, porque se for assim eu saio. Porque se for para mim cantar com aquela irmã, se for para mim sentar. Pastor, na igreja eu sempre digo, na igreja tem muito problema. Tem, é verdade. Mas na igreja também tem perdão. Na igreja também. Sabe por que você acha que tem muito problema na igreja? Porque faz tempo que você não dá uma voltinha lá fora. Lá é que tem problema, irmão. Aqui tem a picuinha. Picuinha, negóciozinho bobo de ser humano. É uns crentezinhos que falam mal do outro. Isso é coisinha pequena, irmão. Crente que não aguentar umas 3 calúnias, 4 fuxicos, não nasceu de novo. Não nasceu. Não. Diga comigo assim, couro grosso e coração mole. Pode bater à vontade, perdoando, 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 perdoando. E eu vou lhe dizer mais, começando por mim e por você, ninguém é ruim todo. Ninguém é ruim todo, irmão. Procure algo bom nessa pessoa que você só vê o ruim. Ele se muda para a tenda dos inimigos de Deus. A Bíblia diz, apartando-se Ló, Deus veio e falou com Abraão de novo. Daqui a pouco Jeová mexe lá em cima e resolve botar fogo num canto da terra. Quando os anjos vão saindo, ele diz, ei, vem cá. O que foi? Vocês vão pôr fogo lá, mas lá tem um homem que eu fiz aliança com ele. Ele manda lá embaixo lá. Faça o seguinte, primeiro passa lá e avisa ele. Não vai pôr no fogo sem falar com ele, não. Porque ele é meu amigo, e faria eu alguma coisa e ocultaria dele. Oh, irmão, a paz não tem preço, a comunhão não tem preço, não tem preço, não tem preço. Oh, Espírito de Deus. Reate a comunhão. Como é que eu faço para reatar a comunhão, pastor? Foi ele que pecou. Sim. Os reis se uniram, entraram numa guerra. Quem foi sequestrado? Ló com toda a casa. Chegou a notícia para Abraão. E agora? O miserável saiu, levou o gado, dividiu o negócio. E quando Abraão ouviu que ele estava necessitado, vou ajudá-lo. Vou ajudá-lo. O que eu não posso é trazê-lo de volta de Sodoma, porque ele ama a contenda e eu amo a paz, então eu ajudo ele lá. Tem que ser prudente, irmão. Tem que ser prudente. Teve contenda, resolve a contenda, ajuda se for preciso, mas larga lá. O dia que
Jacó se encontrou com Esaú, Jacó muito inteligente, mandou 5 grupos de presente na frente. Esaú encontrado disse, isso aqui é meu senhor Jacó que mandou para o senhor. Salomão disse que o presente aplaca a ira e aprazer o rosto. Aquilo foi quebrando a ira. Quando Esaú vem se aproximando, lá vem Jacó. Ele disse, rapaz, tanto de presente desse, agora bater num velho, aleijado da perna, não... Fizeram, beijaram, aquele negócio todo. Jacó contou todas as bênçãos. Aí Esaú disse assim, bora seguir junto. Ele disse, não, teu servo é cansado, os meninos são novos, eu estou com as vacas de cria, faça o seguinte, vá na frente que eu vou no pasto do gado. Quando Esaú saiu na frente, a Bíblia diz que ele pegou outro caminho. Abraão foi lá, buscou Ló e deixou lá. Não foi esse o caminho que você escolheu? Diga comigo assim, prova é Deus quem dá. Tribulação é o crente que arruma. Você pega com a mão, meu irmão. Então não sai pôr na mão, não. Você vai ajudar alguém, primeiro você pergunta o que foi isso. Me conta a historinha direito, de onde veio, por que você está passando por isso. Um certo dia eu disse para o irmão, eu não vou lhe ajudar não. Por quê? Porque nem Deus quer lhe ajudar, rapaz. Eu não vou botar a mão nesse negócio, não. Te vira para ir. Nem Deus quer te ajudar. Tenha discernimento. Olha o tamanho do coração de Abraão. Se fosse outro, gritava bem feito. Saiu daqui, saiu da tenda, rompeu comunhão. Não. Abraão está dizendo, no que depender de mim, eu estou disposto a restaurar. Eu estou disposto a ajudar, no que depender de mim. A Bíblia diz que nós temos que sofrer o dano, irmão. Eu acho interessante uma palavra de Paulo em todas as epístolas, todas elas. Ele usa a seguinte expressão, suportai uns aos outros. Irmão, por melhor que seja o irmão, tem coisa da vida dele que você tem que suportar. Por quê? Porque é desse jeito mesmo. Não vai mudar, não vai melhorar. Mas ele suporta você, você suporta ele, eu te suporto, você me suporta, e o nome do Senhor é glorificado. Porque eu abro mão do que é meu por direito. Para quê? Para manter a paz, para manter a comunhão. No capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu João, tem um negócio interessante. Foram prender Jesus e Malco estava encarregado para efetuar a prisão. Quem era Malco? Um subordinado. Qual foi o relatório do prisioneiro que ele ia prender? Disse, esse homem é tranquilo. A doutrina dele é o seguinte, se bater de um lado, oferece o outro. Então pode ir tranquilo. Malco vai despreocupado, irmão. Quando chega, Jesus pergunta a quem buscar, e vocês conhecem a história. A Jesus de Nazaré, sou eu. Puf, por 3 vezes caído. Quando se levantou, Jesus disse, para que isso tudo? Eu tive no meio de vós, e vocês não precisam vir com tanta estrutura não, está aqui, pode me levar. Pedro escutou aqui e disse, no meu pastor ninguém toca não. Vai levar não. Pegou a espada, pegou a orelha do menino e ficou esfregando até arrancar a orelha. Foi isso? Não. Ele deu para arrancar o pescoço. O rapaz ligeiro pegou só a orelha. Olha para isso. Malco agora tinha 2 opções. Ou ele pegava aquele pedaço de orelha, colocava num formol, e no dia de Pentecostes, quando Pedro estivesse pregando aquela mensagem famosa, a mensagem da rede, Jesus disse, lhe farei pescador de homem, a rede dele era boa. Quando ele estivesse pregando aquela mensagem, Malco ia dizer, ei, está
Está pregando bonito, né? Agora, escute. Ia ficar ruim para Pedro, sim ou não? E ele moco da orelha? Ele ia fazer vergonha para Pedro um dia, ia humilhar Pedro um dia, ia desclassificá-lo um dia, mas ele, aonde chegasse, alguém olhava e disse: rapaz, o cabo não tem uma orelha, olha para aí. Não, irmão. Malco partiu para a segunda opção. Qual é a segunda, pastor? Quem feriu foi Pedro, mas quem restaura é Jesus. A Bíblia diz que Jesus pegou o pedaço da orelha e foi lá e tocou. Que privilégio é esse? Fala aí. Fala aí. Irmão, a dor da espadada foi superada pelo toque de Jesus. A dor daquela espadada foi superada pelo toque de Jesus. O toque de Jesus foi tão profundo que a história mostra que ele se converteu, irmão. Jesus tocou, colocou a orelha no lugar. Tem crente andando moco porque não perdoa, não quer ter paz. Não, pastor, mas falou coisa de 1900 e bolinha, está arrastando. Faça isso não, irmão. Abraão disse: está com problema, não importa se ele levou meu gado, não importa se ele escolheu a despeito de mim, não importa não, eu vou lá, por quê? Porque eu não quero saber quem é Ló, quero saber quem sou eu quero saber o que eu tenho, o portador da bênção sou eu, e quem tem bênção não amaldiçoa, quem tem bênção é portador de bênção, quem tem bênção mantém comunhão pela bênção. Deixa Jesus restaurar nesta noite, não importa quem foi que feriu, há um Cristo aqui que restaura, há um Cristo que estabelece. Mas quantas vezes, meus irmãos, por causa de coisas pequenas. Mas o apóstolo São João escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, ele escreveu assim: se andarmos na luz, ou se tivermos na luz, como na luz, e tivermos o quê? Isso é um negócio sério, irmão. Pessoas diferentes, cultura diferente, lugar diferente, família diferente, mas a recomendação é: tenhamos comunhão uns com... Por quê? Porque a condicional da celebração dessa noite é: se andarmos na luz, como na luz ele está, e tivermos comunhão uns com os... então quer dizer que primeiro é comunhão na horizontal, para depois ter comunhão na vertical. Porque se não tem comunhão aqui, está bloqueada a comunhão lá. Está entendendo? Porque a minha comunhão com Ele depende da minha comunhão contigo. E aí, meu irmão? Que negócio difícil. Não perca comunhão por nada. Pastor, mas é que o senhor não sabe o tamanho do problema. Tem um Cristo aqui disposto a restaurar. Ele diz: o sangue de Jesus nos purifica, não é de algum não, é de todos os pecados. Agora, se você é dos tais que não valoriza, que não reconhece o lugar da bênção, deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós não somos ignorantes hora nenhuma, irmão, para dizer que o templo salva, que a placa da nossa igreja salva.
Mas, meus irmãos, convenhamos, formiga, quando quer perder, cria asa. O que é que você está fazendo por aí? Estamos vivendo o tempo dos pregadores de plantão na internet. Termina assim agora? Às vezes nem termina, no próprio culto o crente já está. Deixa eu ver o que o reverendo fulano, o doutor ciclano, o profeta do Pix falou acerca desse assunto. Sabe qual é o assunto que mais está em alta? A desvalorização do ministério. A figura pastoral. E isso Jesus disse: ferirei o pastor, esparramarei as ovelhas. Qual é a regra? Você não precisa de pastor. Qual é a regra? Você não precisa de igreja para ser crente. Você pode ser crente em casa. Eu não li assim na minha Bíblia. Eu li que ele disse a Pedro: eu edifico a igreja, estabeleço você como um dos. E depois, quando ele chamou Paulo, Paulo disse: olha, ele mesmo. Ele deu, o que é que ele deu? Ele deu ministério para a igreja. Mas para que ele deu, Paulo? Ele deu para aperfeiçoar os santos. Ora, irmão, se não tem necessidade, por que ele deu o ministério então? Se não tem necessidade, e Paulo diz mais aos Efésios, no capítulo 4, verso 7, Paulo, antes do ministério, Paulo disse assim: porque a graça nos foi dada, de acordo com o dom. Olha para você ver, até uma graça, pastor Isvaldo, chamada de graça capacitadora, ele deu. Por isso que o que um pastor faz com os pés nas costas, quem não tem essa graça não consegue fazer. Irmão, é sub-humano o que alguém que tem a graça de Deus consegue operar. A pergunta sempre é essa: como é que aguenta? Aguenta, irmão, aguenta. Quando você vê alguém que diz: pastor suicidou, pastor fez isso, irmão, não vamos entrar nesse detalhe não, mas eu não consigo entender assim. Tem muita gente que espera mais do que deveria esperar. Mas aquele que tem a graça, ele foi dado a você. Olha que presente, irmão. Foi dado a você para lhe pastorear. Eu não preciso de pastor. Precisa, meu irmão. Porque pastor é um homem igual eu. Sim, senhor, mas sobre ele tem uma graça diferente. Ele vai sempre ter uma palavra, vai ter uma orientação. Não, eu não preciso. Aí vira crente avestruz, come aqui, come ali, sai comendo onde acha. Aquele negócio bagunçado, não tenha referencial. Fique na tenda que Deus te colocou. Fique no lugar que Deus te estabeleceu. Porque de repente veio juízo de Deus. E quando o juízo chegou, os anjos passaram na casa de Abraão e disseram: Abraão, nós estamos descendo em Sodoma. O que vocês vão fazer? Nós vamos meter fogo lá. Deus, de novo, ao coração de Abraão. E agora? Como é que eu oro pelo um contendeiro? Não dá nem para citar o nome dele. Abraão orou assim: Senhor. Ele não disse o meu sobrinho Ló, não, que jeito que ele orou? Ele disse: Senhor, se tiver 50 justos lá. Aí ele pensou e disse: rapaz, do jeito que ele saiu daqui, ele não tem 50 mais não. Eu vou baixar. 45, ele disse: não, tem 45 também não tem não. Vou baixando, foi baixando. Quase que termina em ninguém. Quando os anjos chegou lá, disse para ele o quê? Nós viemos por causa de quem? De Abraão. Está entendendo? Aquele relacionamento que ele havia quebrado, ele só ainda vai ser salvo daquela situação por causa daquele. Está entendendo, irmão? Você ainda se lembra quem foi que pregou para você? Você ainda se lembra quem foi o teu pastor? Você ainda se lembra da tua dirigente do círculo de oração? Você se lembra de quem é o teu conselheiro?
Você se lembra quantas bênçãos recebidas na igreja que Deus te estabeleceu, no lugar que Deus te plantou? Para por qualquer motivo o crente levanta a tamanca, estou indo embora. Faça isso não. Não perca a paz, não perca relacionamento. Fique no lugar da bênção, fique no lugar da comunhão. Trabalhou com a lei da vantagem. A primeira sentença que ele recebeu: tu vieste para cá por causa do material, vai sair sem nada. A palavra foi: escapa-te. Pela tua, é o que vai sobrar, o lucro teu é a tua vida. Para ficar, e é por causa de Abraão. Porque se não é Abraão, o fogo já ia pegar você junto. E quando vai saindo, a ordem foi: sai e não olhes para. E agora a mulher ficou preocupada com o close, com os sapatos, com a TV. E agora eu vou, não vou, bora mulher, bora. E os anjos, a Bíblia diz que o anjo tomou pela mão e apressando. Isso é misericórdia, irmão. Tudo por causa de um relacionamento. Ainda tem anjo lá te arrastando, pegando pela mão. Segura ele, por quê? Porque tem alguém intercedendo, tem alguém orando, tem alguém lá em cima dando cobertura, tem alguém que levantou os olhos. Tem pessoas que já errou tanto que se não é a misericórdia de alguém que Deus levantou, tu já tinha ficado pelo caminho, mas Deus ainda levantou alguém para te tomar pela mão e dizer: escapa-te, escapa-te, escapa-te. Pastor, mas como é que Abraão tem um coração desse tamanho? Não dá para ficar ruim quem é bom, irmão. Quem foi chamado para amar, ama. Quem foi chamado para perdoar, perdoa. Pastor é um dos tais que ninguém entende, mas como é que o pastor ainda carrega essa gente ruim? Como é que perdoa? Como é que ajuda? Está nele, está na essência, não consegue fazer contrário. Mas Deus disse: não tem problema, deixa que eu cuido. A mulher estava extremamente usurenta, ficou pelo caminho e virou uma estátua de sal. Está lá, para quem quiser ver. Ele se retira. As meninas olham para ele, mete vinho, entra no pai, tem relação com ele, cometendo o primeiro incesto da Bíblia. Eu pergunto, aonde que elas aprenderam aquilo? Na tenda de Abraão? Foi para a tenda que ele levou a família dele. Foi para o lugar que ele estabeleceu o relacionamento com a casa dele. Eu e você somos responsáveis pela nossa casa, pela nossa família. Cuidado a vereda que você está levando a sua família por causa de picuinha. Eu já vi muitos casos na igreja, irmão, qualquer coisa cata os filhos pela mão, menino adolescente, outros jovens, interagindo na igreja, mas os pais carrancudo, crente velho, sem conversão. Não, eu vou embora daqui. Aí sai arrastando: não, papai, eu queria ficar. Você vai comigo, aonde eu for você vai. Qual é o resultado? Daqui a pouco os filhos estão desviados, você vai dar conta deles daquele dia. Que jeito que terminou, irmão? Jeremias disse que a geração dele terminou riscada. Riscada. Por quê? Rompeu o relacionamento com quem não poderia romper. Saiu do lugar da bênção. Que Deus te abençoe. Tome essa palavra nesta noite. Que o Espírito do Senhor continue falando em cada coração.